Ribalta é uma peça que nasceu mais ou menos em 2013, veio de uma ideia que eu tinha para fazer um espetáculo, de uma história mais ou menos que eu já tinha na cabeça, mas eu demorei para entender como é que essa história poderia ser encenada. E aí, no final de 2013, eu tive contato com o teatro narrativo e com a obra do Luiz Alberto de Abreu. E aí nasceu um pouco da ideia de como contar esse espetáculo, como criá-lo, como colocar ele no palco. E aí a gente criou um argumento, e aí depois do argumento original a gente passou para um processo de criação coletiva com texto, de dramaturgia, onde os próprios atores começaram a fazer algumas experimentações, e através dessas experimentações a gente construiu a dramaturgia mesmo do espetáculo, depois de ter todo esse processo documentado. O Cantos foi construído em cima do estudo de três pilares. A comédia dell'arte, os personagens são todos tipificados, inspirados nos tipos da comédia dell'arte. Nossos personagens eles não têm nomes, eles têm apenas alcunhas, eles têm títulos que facilita com que esse personagem que está no inconsciente coletivo se aproxime do público. O teatro narrativo, então tem um caráter muito forte do teatro narrativo, da peça dentro da peça, da gente assumir uma postura de narrador, de contar uma história mesmo, mais do que representar essa história, mais do que interpretar. Nós iremos contar a história de um artista, nós iremos contar a história de um poeta que uma noite de lar está buscando inspiração para escrever a grande poesia da sua vida. Os ritmos musicais brasileiros, que foi uma coisa que a gente coloca com bastante força na peça. Então, a partir do estudo dessas três vertentes, a gente criou a dramaturgia do espetáculo. Bom, a ideia do espetáculo surgiu pelo Gustavo. Ele tinha já uma concepção do todo e ele me chamou para a gente juntos construir essa história. Ele partindo sempre das provocações que os atores trariam depois na dramaturgia. Então ele tinha estímulos através de um argumento para os atores criarem o texto junto com ele, e também ele me dava estímulos para eu criar as músicas. Então foi dentro desse diálogo, querendo sempre trazer brasilidade para o espetáculo, trazer os bastidores do teatro e também a encenação. Por isso que o nome, né? Cantos de Coxi e Ribalta. A gente sempre foi muito induzido a não pensar assim na construção do texto, mas sempre pensar em quem são essas pessoas. A gente não recebeu nomes, a gente não sabe os nomes dos personagens, a gente recebeu tipos, né? A gente baseou nossos personagens em tipos físicos e personalidades da comédia dell'arte, basicamente, e recebeu algumas circunstâncias para a gente poder se basear. A viagem é de ida e volta sem você quiser. O assento é garantido, pode até ficar de pé. Bom, o Cantos conta a história de uma companhia de teatro que está tentando montar uma peça porque eles estão prestes a perder o teatro deles por conta de especulação imobiliária. Então, na verdade, a história, aí esses personagens, eles começam a contar uma história dentro da história. E conforme isso vai se desenvolvendo, a gente começa a misturar um pouco a encenação da peça que eles estão montando com a realidade mesmo da companhia. Então a gente pode falar que a gente trabalha em alguns planos. A gente tem um plano da realidade, onde a companhia precisa montar uma peça, e nós temos um plano que é a peça dentro da peça, que conta uma outra história, conta a história de um jovem mercador que se apaixona por uma cortesã. E aí o bacana do Cantos, mais do que a história, é a forma como ela é encenada. Oi, eu sou Heitor Moretti e sou ator swing. Bom, o ator de swing, ele tem que conhecer o espetáculo inteiro, porque ele tem que praticamente estar pronto para cobrir qualquer ator a qualquer momento do espetáculo, antes ou durante. Então, no meu caso, eu sei todos os personagens masculinos, então a qualquer momento eu estou a posto para poder substituir qualquer pessoa. Oi, eu sou Joyce Rodin e eu faço a Primadonna. Então, a Primadonna, ela é uma atriz
assim, que remete muito às grandes atrizes de outrora. Ela foi famosa, ela está numa fase meio decadente da vida dela e ela se apoia muito na fama que um dia ela teve. Claro, vai mostrar, claro, vamos então aplicar esse teste. Só que quem vai aplicar o teste sou eu. Mas eu acho que aí já não há necessidade, né? Porque eu... Deixa aí. Não, mas quando ela já está preparada, já mandei o texto para ela, já ensaiou o texto. Não, mas é questão de prova. Tem muita comédia, né? E eu gosto muito de fazer comédia e tal, e comédia de um estilo específico, assim. Como também, ao mesmo tempo, ela é um dos personagens mais dramáticos da peça. Então, se você não trabalhar muito a profundidade desse personagem, não tem como você trazer isso para o palco. No final das contas, são muitas camadas, mas também é uma história de amor, também é um espetáculo que a gente quer trazer beleza, às vezes pela beleza. A peça fala sobre tudo que a gente pode imaginar que é humano. A peça é muito humana, então ela fala de amor, basicamente, ela conta uma história de amor. Das relações afetivas no geral. A gente conta um pouco de rivalidade, a gente fala um pouco de rivalidade, fala bastante de poesia. Do artista, do papel do artista. Então a gente resgata um pouco no público essa ideia do que é a arte, o que é poesia, por que a gente se interessa por isso, por que a gente se reconhece nesses personagens. O público pode esperar do Cantos de Cocheiro e Ribalta um musical brasileiro que fala sobre o artista, que fala sobre as relações, que está interessado em falar de arte, em mostrar a arte. Olha, o espetáculo encanta de primeira pelas músicas, pelo texto, porque cada frase de cada personagem é uma poesia dita ou cantada que encanta muito quem está assistindo. Nossa, as pessoas elas podem esperar muita emoção, muita diversão, muita poesia e reflexão também. E eu acho que é um texto muito forte e que ele traz uma mensagem muito poderosa. Mais do que brasilidade, a gente pode esperar um espetáculo que ele é atemporal e que ele tem... e que toca, acho que no fundo do coração do público. Eu acredito que a graça do Cantos é essa, ela consegue chegar com cuidado naquele lugar certeiro, que é do coração mesmo, que o público, quando ele estiver no meio do espetáculo, ele vai perceber que ele já embarcou com a gente nessa história.